aqui. Então, página 8. Boa noite aí, Marcelo. Página 28, seção 26, logaritmos. Então, no último encontro nós finalmente definimos o que é a elevado a x, sendo x um real qualquer e a um real maior do que zero. Graças a isso que a gente será capaz de definir o que é função logarítmica. Então vamos começar ali a leitura. Observar que 1 elevado a x, de acordo com a definição de a elevado a x, é a exponencial de x vezes logaritmo natural de 1. Mas, uma vez que o logaritmo natural de 1 é integral de 1 a 1 de 1 sobre t dt, então isso é 0. 0 vezes x, 0 exponencial de 0 pela definição de exponencial é 1. Ou seja, acabamos de provar ali que 1 elevado a x para x real qualquer é 1. Estamos de acordo com isso? Ok. Continuando. Isso implica que uma função f de R em R, dada por f de x igual a 1 elevado a x, é uma função constante e, portanto, não injetiva. Então, esse resultado é extremamente importante, uma vez que essa função com domínio nos reais, 1 elevado a x, é não injetiva, logo não existe a possibilidade de ela ser subjetora, ainda que mude o contradomínio, mantendo o domínio. Logo, ela não pode ser bijetora, logo ela não admite inversa. Então, vamos ao teorema 49. Se A for maior do que 1 e diferente de 1, se A for maior do que 0 e diferente de 1, então f de R em R dada por f de x igual a elevado a x é crescente para A maior do que 1 e decrescente para A menor do que 1. Esse é o enunciado do teorema. Está claro o enunciado do teorema 49? Ok. Então você deve se dar conta de que, uma vez demonstrando esse teorema 49, significa que para qualquer A diferente de 1, desde que seja maior do que 0, essa função A elevado a x é injetora. Porque se ela for crescente, isso faz dela injetora. Se for decrescente, também faz dela injetora. E aí, sabendo escolher o contradomínio, podemos ter uma função sobjetora e, portanto, bijetora e, portanto, inversível. E é isso que a gente vai usar para poder definir logaritmo. Então, vamos começar com a demonstração. F de x igual a elevado a x, nós temos que lembrar o que é a elevado a x. É simplesmente a exponencial de x logaritmo natural de a. Uma vez que a exponencial de qualquer número real é estritamente positiva, então a elevado a x é estritamente positiva. Estamos de acordo até aí? Até esse ponto da demonstração? Ok. Demais aí, tranquilo? Ok. Tá. Além disso, quanto que é a derivada em relação a x de a elevado a x? Então, em primeiro lugar, por que a gente está perguntando isso? Veja o que diz o teorema 49. O teorema 49 está pedindo para provar que a função é crescente se o a for maior do que 1 e decrescente se a for menor do que 1. Acontece que uma técnica muito simples para verificar isso é via derivação. Se a derivada tiver sempre o mesmo sinal, nós provamos com isso que ela é crescente ou decrescente, dependendo do sinal. Então, por isso que a gente está perguntando a derivada em relação a x de a elevado a x. Mas a derivada em relação a x de a elevado a x é a derivada em relação a x da exponencial de x logaritmo natural de a, de acordo com a definição de a elevado a x. Mas daí nós temos ali a derivada de uma composição.
a composição de exponencial com constante vezes x, onde a constante é logaritmo natural de A. E derivada de uma composição, a gente usa o teorema de derivada de função composta, conhecido como regra da cadeia. Então, a derivada de exponencial repete a exponencial. Então, está lá, exponencial x logaritmo natural de A, vezes a derivada do argumento da exponencial, que é constante vezes x. Isso é simplesmente a constante, que no caso é logaritmo natural de A. Por isso que a derivada resultou em logaritmo natural de A vezes exponencial de x logaritmo natural de A. Mas lembrando que aquele exponencial de x logaritmo natural de A é A elevado a x, isso significa que a derivada é simplesmente logaritmo natural de A vezes A elevado a x. Até aí estamos de acordo? Ok. Só que, como a gente argumentou antes, esse A elevado a x é sempre maior do que zero. Então, o sinal dessa derivada vai depender do sinal do logaritmo natural de A. Por isso está escrito, logo, se A é maior do que 1, então o logaritmo natural de A é maior do que zero, multiplicado por A elevado a x é maior do que zero. Então, a derivada é maior do que zero. Já se o A está entre 0 e 1, excluindo 0 e excluindo 1, aquele logaritmo natural de A é negativo, vezes o A elevado a x positivo, resulta em negativo, o que faz da derivada negativa. Então, se o A for maior do que 1, a derivada primeira é maior do que zero, o que faz da função A elevado a x crescente. E se o A está entre 0 e 1, excluindo ambos, a derivada é negativa, o que faz da função decrescente. Estamos de acordo com a demonstração do teorema 49? Ok. Continuando a leitura. O último teorema deixa claro que f de x igual a A elevado a x é injetiva se A diferente de 1. Porque, como a gente provou lá, se o A for 1, a função é constante e, portanto, não é injetiva. Logo, se definirmos f com domínio nos reais e contradomínio nos reais maiores do que zero, tal que f de x igual a A elevado a x e A diferente de 1, então f é bijetora e, portanto, invertível. Este fato viabiliza a definição de logaritmos. Estamos de acordo até aí? Ok. Então, continuando ali. Agora podemos definir. Logaritmo de n na base A, que é o que está escrito ali, log, um subíndice A, abre parênteses, n fecha parênteses. Aquilo a gente lê logaritmo de n na base A igual a x, C só C, A elevado a x é igual a n. A gente vai tornar explícito no final da discussão que a composição de A elevado a x com logaritmo resulta na função identidade. Por enquanto, vamos deixar só como está ali. Log de n na base A igual a x, C só C, A elevado a x igual a n. Se A e n são números reais estritamente positivos, A diferente de 1. Então, lemos aquilo como logaritmo de n na base A. Se não houver risco de confusão, podemos escrever o logaritmo dispensando o uso de parênteses. Observar também que o logaritmo de n na base E, lembrando o que é esse E, é o número de Euler, é igual ao logaritmo natural de n. Estamos de acordo até aí? Ok. Vamos ver, Leandro está digitando. Antes de direitos, definição de logaritmo. Primeiro que a gente provou que logaritmo, se fôssemos definir uma função logarítmica, ela seria injetora desde que aquele A seja diferente de 1. Até aí estamos de acordo? Leandro? Então, agora a gente só introduziu ali, uma vez que a gente já sabe o que é A elevado a x, então
Então, a elevado a x igual a n é apenas uma outra forma de escrever logaritmo de n na base a igual a x. Diferente de escrever exatamente a mesma fórmula. Ok aí, Leandro? Tá. Então, continuando ali, teorema 50. Para todo real A maior do que zero, tal que A diferente de 1, o logaritmo de A na base A é igual a 1. O enunciado do teorema 50 está claro? Ok. Então, ali está dizendo que logaritmo de 10 na base 10 é 1, logaritmo de 18 na base 18 é 1, e assim por diante. Então, vamos lá. Como que a gente prova isso? Primeiro, a gente tem que saber o que é o logaritmo de A na base A. Então, por isso que na demonstração está escrito ali, logaritmo de A na base A igual a x, sem só ser A elevado a x igual a A. Só estamos usando a definição de logaritmo. Até aí estamos de acordo? Ok. Mas temos que lembrar o que é esse A elevado a x. A elevado a x é exponencial de x logaritmo natural de A. Uma vez que A elevado a x é injetiva para A diferente de 1, e x igual a 1 é solução da equação, exponencial de x logaritmo natural de A igual a A, logo essa solução é única. Porque aquela coisa, se o x for 1, vocês vão ter exponencial de logaritmo natural de A. Como exponencial é inverso de logaritmo natural, então a igualdade é satisfeita para qualquer A. Claro, com aquela restrição A maior do que zero, diferente de 1. Então o que nós temos é que a função a função A elevado a x, ela é injetora, e como x igual a 1 é solução dessa equação, então ela é a única solução. Logo, o logaritmo de A na base A é igual a 1. Porque A tem que ser um número maior que zero e menor do que 1. Porque nós estamos definindo o logaritmo a partir de A elevado a x. E A elevado a x foi definido como exponencial de x logaritmo natural de A. Até aí está de acordo, Leandro? Então, e logaritmo natural é uma função que tem como domínio somente reais maiores do que zero. Por isso, o A maior do que zero. De acordo? E a razão para ser diferente de 1 é justamente por conta do teorema que nós estamos hoje, o teorema 49. Que somente se há diferente de 1 que é injetora e, portanto, limite inverso. Se o A for 1, nós temos uma função constante, portanto, não injetora e, portanto, não de limite inverso. Logo, não é definir logaritmo na base. Anteriores. Leandro, está de acordo? Ok. Teorema 51. Se A for maior do que zero, diferente de 1, M maior do que zero e N maior do que zero, então o logaritmo na base A de M vezes N é o logaritmo na base A de M mais o logaritmo na base A de N. Ou seja, logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. O enunciado está claro? Você já deve ter visto isso lá no tempo de ensino médio, né? Só que nunca ninguém provou para vocês. Então vamos lá para a demonstração. Olhem só. O logaritmo de M na base A é um certo x, sem só ser A elevado a x é igual a M. Ali só estamos usando a definição de logaritmo na base A.
Ora, mas o que é aquele a elevado a x? A elevado a x é a exponencial de x logaritmo natural de a. O que significa que esse m é a exponencial de x logaritmo natural de a. Então, o que nós temos é que x, se a gente aplicar logaritmo natural em ambos os lados dessa última igualdade que eu falei, nós vamos ter logaritmo natural da exponencial de x logaritmo natural de a igual ao logaritmo natural de m, ou seja, x logaritmo natural de a igual ao logaritmo natural de m, o que implica que esse x é o logaritmo natural de m sobre o logaritmo natural de a. Até aí estamos de acordo? Observar que esse x é justamente o logaritmo de m na base a. Até aí estamos de acordo? Os demais? Tranquilo aí, gente? Tá. Então, ou seja, o logaritmo de m na base a é o logaritmo natural de m sobre o logaritmo natural de a. E, analogamente, o logaritmo na base a de n é o logaritmo natural de n sobre o logaritmo natural de a. Demonstra do mesmo jeito que a gente demonstrou primeiro. Logo, agora a gente consegue responder a pergunta: quanto que é o logaritmo na base a de m vezes n? O logaritmo na base a de m vezes n é o logaritmo natural desse m vezes n dividido por logaritmo natural de a. Mas nós provamos há algum tempo que logaritmo natural de um produto é a soma de logaritmos naturais. Então aquilo fica logaritmo natural de m mais logaritmo natural de n, tudo isso dividido por logaritmo natural de a, que por sua vez é o logaritmo natural de m sobre o logaritmo natural de a, mais o logaritmo natural de n sobre o logaritmo natural de a. Só que o primeiro termo é o log de m na base a, e o segundo é o log de n na base a. Logo, acabamos de provar que o logaritmo do produto na base a é a soma dos logaritmos na mesma base. Estamos de acordo com a demonstração do teorema 51? Então vejam só, a gente está usando aqueles resultados que foram obtidos para o logaritmo natural, usando o que a gente usou na época, apenas o teorema fundamental do cálculo e a definição de logaritmo natural como uma integral. Não entendi o segundo termo. Qual que é o segundo termo, Leandro? Diz aí, Leandro, qual que é o segundo termo que você está falando? Log de A na base N. Você viu ali que a gente provou no final da segunda linha da demonstração que log de M na base A é o logaritmo natural de M sobre o logaritmo natural de A. Está de acordo com isso? Então, agora troca o M por N. É o mesmo resultado. Log de N na base A é o logaritmo natural de N sobre o logaritmo natural de A. Então, continuando a leitura, analogamente é possível provar que o logaritmo na base A de uma razão é a diferença de logaritmos na mesma base. Então, isso aí eu peço para vocês demonstrarem, sem valer nota. A demonstração é muito parecida com essa que foi feita do teorema 51. Teorema 52. Se A maior do que zero, B maior do que zero, A diferente de 1, B diferente de 1 e M maior do que zero, então o logaritmo na base B de M
é igual ao logaritmo da base A de m vezes o logaritmo de A na base B. O enunciado do teorema 52, está claro? Ok. Então vamos lá. Olhem só a demonstração. A pergunta que nós estamos fazendo na demonstração é quanto que é o logaritmo de m na base B dividido pelo logaritmo do mesmo m na base A. Lembrando vocês que tanto A quanto B são maiores do que zero e ambos diferentes de 1. Ora, na demonstração do teorema 51, nós provamos que o log de qualquer n na base A é o logaritmo natural de n sobre o logaritmo natural de A. Então, aquele log de m na base B é o logaritmo natural de m sobre o logaritmo natural de B, que está dividindo pelo logaritmo natural de m dividido pelo logaritmo natural de A, ou seja, multiplicando pelo simétrico multiplicativo dele. Por isso que temos ali logaritmo natural de m sobre o logaritmo natural de B vezes logaritmo natural de A sobre o logaritmo natural de m. Estamos de acordo com a primeira igualdade da demonstração do teorema 52? Os demais aí, tranquilo? Tá. Então, vocês olhando essa primeira igualdade, vocês notem que o logaritmo natural de m aparece tanto em numerador quanto denominador. E uma vez que esse m é maior do que zero, então a função está definida nesse valor, e logaritmo natural simplifica um com o outro, e nós ficamos somente com o logaritmo natural de A sobre o logaritmo natural de B. Mas o logaritmo natural de A sobre o logaritmo natural de B, de acordo com a demonstração do teorema 51, é o log de A na base B. Concordam com isso? Só o Gabriel Vieira concorda? Os demais estão pensando ou não concordam? Como é que tá? Ok, ok. Então vejam só, a gente acabou de chegar na igualdade pedida. Nós acabamos de provar que o log de m na base B dividido pelo log de m na base A é o log de A na base B. Logo, o logaritmo de m na base B, é só isolar agora, é o logaritmo de m na base A vezes o logaritmo de A na base B. Equivalentemente, podemos escrever isso também de outra forma. Logaritmo de m na base A é o logaritmo de m na base B dividido pelo logaritmo de A na base B. Por isso está escrito no final, depois da demonstração, o último resultado acima é conhecido como teorema de mudança de base de logaritmos. Esse é o célebre teorema de mudança de base de logaritmos. Estamos de acordo com isso? Ok. Vocês viram, vocês chegaram a estudar alguma coisa sobre logaritmos no ensino médio? Então, o Andy não. Gabriel Vieira bem pouco. A última parte após equivalente. Diga, Marcelo. A última parte que foi dada no ensino médio. Tá. Mudança de base. Pois é, só que lá o pessoal joga esses teoremas sem justificá-los, né? Aí não é matemática, isso aí se chama doutrinação. Por isso a preocupação aqui em fazer as demonstrações para vocês. Leandro está digitando.
Só um minutinho aí. Tem umas musiquinhas para decorar as formas. Eu sei. Mas, enfim, só uma observação. Pois é. Então, só uma observação. Deixa eu ver aqui qual dos teoremas. Sim, aquele teorema 51, esqueci de mencionar para vocês, que o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Esse conceito de função logarítmica, ou melhor falando, logaritmo, porque função logarítmica veio bem depois. Mas esse conceito de logaritmo, ele foi muito útil numa época em que não havia máquinas para fazer contas. Então, por exemplo, astrônomos que lidam com ordens de grandeza muito grandes, números muito grandes, eventualmente precisavam fazer operações complicadas, como a multiplicação de um número muito grande por outro número muito grande, e sem o auxílio de uma máquina, está sujeito a pessoa simplesmente errar as contas. Então, naquela época, os logaritmos tinham um papel muito importante, porque se o logaritmo de um produto é a soma de logaritmos, e sabendo que o logaritmo de qualquer número real em base, por exemplo, 10, corresponde a uma imagem muito menor do que o m, então aquele problema de multiplicar números grandes era reduzido a um problema de somar números pequenos, que daí é mais difícil o erro. Naquela época havia as famosas tabelas de logaritmos. Então o pessoal consultava essas tabelas para reduzir operações de multiplicação muito grandes para operações de adição envolvendo números pequenos. Uma vez obtida essa adição, aí aplicava a inversa do logaritmo, que é essa exponencial a elevado a x, para obter o resultado do produto. Então era uma forma econômica e segura de fazer conta com números reais muito grandes. Hoje em dia, esse uso perdeu sentido, mas as funções logarítmicas continuam desempenhando inúmeros outros papéis, como, por exemplo, aqueles que a gente usou para ilustrar no caso de decaimento radiativo. Tá? Então, vamos lá. Continuando a leitura do texto, no último parágrafo. Vejam só. Quanto que é o logaritmo na base A de A elevado a x? Então, quanto que é o logaritmo de A elevado a x na base A? Bem, na demonstração do teorema 51, a gente provou que o logaritmo de qualquer n na base A é o logaritmo natural desse n dividido pelo logaritmo natural de A. Logo, esse logaritmo de A elevado a x na base A é o logaritmo natural de A elevado a x sobre o logaritmo natural de A. Até aí estamos de acordo com esse começo do último parágrafo? Ok. Mas quanto que é aquele A elevado a x? Aquele A elevado a x, pela definição de A elevado a x, é simplesmente a exponencial de x logaritmo natural de A. Então, no numerador, vocês têm ali logaritmo natural de x logaritmo natural de A. Uma vez que o logaritmo natural é a inversa da exponencial, então aquele logaritmo natural daquela exponencial é simplesmente o argumento da exponencial, ou seja, x logaritmo natural de A. Por isso, nós temos ali x logaritmo natural de A sobre o logaritmo natural de A. Mas como esse A é diferente de 1, para a gente poder definir a função, o logaritmo na base A, então, simplificando o logaritmo natural de A sobre o logaritmo natural de A, que ele só pode ser 0 quando o A for 1, então resta o x. Então, o que nós fizemos na primeira linha desse último parágrafo foi a composição de logaritmo na base A com a função A elevado a x. E essa composição resultou na função identidade, o que mostra que logaritmo na base A de qualquer x é a inversa de A elevado a x. Estamos de acordo com isso?
Os demais, tá. Só que tomando cuidado, né? O conceito de inversa depende de saber lidar com domínio e contra-domínio. Por isso está escrito ali. Logo, logaritmo de x na base A é inversa de A elevado a x. Por conta do teorema 49, isso implica que a função log na base A, com domínio nos reais maiores do que zero, contra domínio nos reais, dada por log de x na base A, é injetiva, se A diferente de 1. Então, nós já tínhamos provado anteriormente, no teorema 49, que A elevado a x é injetora. Agora, com esse último comentário aqui, com essa última demonstração aqui, que a composição de log com A elevado a x é identidade, uma vez que A elevado a x é injetora, isso faz da sua inversa, logaritmo, injetora também. Estamos de acordo? Ok. Então, agora a recomendação, a forte recomendação que eu faço é vocês brincarem com esses conceitos. Responderem perguntas como, por exemplo, como calcular. Que eu me lembro que, acho que foi o Leandro que falou que não estava entendendo o que era logaritmo. Para vocês entenderem essas coisas, bem, as ferramentas já estão todas aí. Agora vocês fazem brincadeiras. Então, como calcular, por exemplo, o logaritmo de 12 na base raiz de 2. Ou o logaritmo de raiz de 2 na base de 12. Esse tipo de brincadeira. Tá? Então, esse tipo de conta, vocês respondem por aplicação justamente desses teoremas que a gente acabou de ver aqui. Dessa forma que vocês começam a se familiarizar cada vez mais com o conceito de função logarítmica. Estamos de acordo aí, gente? Ok. Então, hoje nós vamos encerrar um pouco mais cedo.